que você sabe sobre sexualidade? E esse é o tema de mais um programa Shine aqui nessa semana. Que bom que você está aí, que bom que eu estou aqui. E eu estou com uma queridíssima Juliana Lana para conversar conosco um pouco sobre esse tema tão importante e com várias interrogações. Juliana, seja bem-vinda aqui ao nosso programa Shine. Obrigada, Isa. É um prazer estar aqui com você hoje para falar sobre esse tema que é tão delicado e tão necessário no nosso meio. É verdade, é muito necessário e por isso fica aqui agarrado, assista, compartilhe. É muito importante você estar aqui ouvindo sobre esse assunto. Eu já tenho altas perguntas aqui para fazer para a Juliana. Eu queria começar, Juliana, pedindo para que você se apresentasse um pouquinho. Como é que você foi parar, né, nesse mundo da sexualidade? Então, Isa, como você falou, né, meu nome é Juliana, eu sou fisioterapeuta pélvica. E, na verdade, na faculdade, eu já gostava muito dessa área de saúde da mulher. E depois que eu fui me especializando, a demanda foi chegando para mim mais sobre essa parte da sexualidade. E eu fui linkando que a maioria das minhas pacientes que tinham demandas sobre a sexualidade, 95, 98% eram mulheres cristãs. Uau! E aí eu via que realmente era muito carente no nosso meio cristão, conseguir falar sobre a sexualidade, porque ainda é visto como um tabu muito grande. Sim. E a sexualidade, ela não é só voltada para a relação íntima do casal, né? Não é só o ato sexual, mas é toda a convivência, toda a companhia de um com o outro, sobre a conversa. E, infelizmente, se a gente não tem uma instrução dentro das igrejas, acaba que a gente ou deixa isso de lado ou a gente aprende de uma forma inadequada. Isso tem um impacto muito grande nos casamentos. No casamento, da pessoa como ela se entende, né, na identidade dela. Eu acho tão importante a gente falar sobre isso. Eu quero até começar, sabe, Juliana, falando que eu percebo, né, quem me conhece um pouco sabe que eu também estudo dança, venho de uma linha da história da dança, como bailarina também. E a gente sabe que por muitos anos a igreja sempre teve muita resistência também com dança, né? Com a dança, mas aí que tá. Nos estudos a gente vai entender que a igreja muitas vezes tem dificuldade de lidar com o corpo, com tudo que é corpo. Então, não é com a dança, não é com a sexualidade, não é falar sobre o autocuidado, mas é por entender que o corpo, ele é como se ele fosse algo paralelo do que Deus tenha criado, né? Deus se preocupa com o seu espírito, ele quer salvar a sua alma, né? E aí a gente esquece que quando Deus cria o homem, ele cria corpo, alma e espírito para que nesse conjunto aí a gente viva de forma integral, entendendo que quando Deus diz que é bom, ele diz que é bom o todo que ele criou. Então não existe essa possibilidade de eu achar que estou cuidando de mim se eu estou cuidando só do meu espírito. Ou achar que eu estou cuidando de mim, se eu estou cuidando só da minha alma. Mas peraí, como é que está o seu corpo, né? E a gente vê que a maioria dos tabus, das dificuldades que a igreja tem dificuldade de lidar é com o corpo. Por quê? Porque a igreja acabou que ao longo da história foi associando o corpo com o pecado, né? Então o corpo é um lugar de pecado. Então a gente não quer falar sobre o corpo, a gente também não quer lidar com nada relacionado ao corpo. Afinal, autocuidado é vaidade, então isso é pecado, né? Falar de sexualidade está ligado a corpo, então pecado. Falar de dança ou qualquer outra expressão artística é corpo, porque é uma expressão corporal, então é pecado, né? Então é algo que a gente precisa conversar, precisa ser dito. Como você disse, sexualidade não tem a ver com um ato sexual, ele vai muito além disso, né? Ele começa lá primeiro na forma como você se entende, a sua identidade, como você se enxerga e a forma como você vai se relacionar com o outro, né? Fala um pouquinho mais para nós. Você falou que a maioria das dificuldades aí eram de mulheres, quando elas procuravam mulheres cristãs casadas. E quais eram os maiores pontos assim que chegavam para você? Isa, primeiro que a própria palavra fala que o nosso corpo ele é templo do Senhor. Então a gente precisa cuidar mesmo, né? Sim. E aí muitas das vezes essas mulheres chegavam para mim no consultório e falavam, olha, eu sou casada há 5 anos, há 10 anos e eu não consigo ter uma boa relação sexual com meu esposo.
eu sinto dor, eu tenho dificuldade na penetração, eu não consigo sentir prazer e eu nunca consegui falar isso pra ninguém. Até porque, Isa, se a gente tem um problema, eu tô com uma unha encravada, eu consigo te falar isso tranquilamente, mas eu não consigo falar pra você ou pro meu grupo de amigas, por mais íntimo que seja, que eu tenho um problema voltado pra relação sexual do meu marido. Até porque também não é adequado a gente falar isso pra outras pessoas. Depende com quem que você vai conversar, né? Exato. Então, o mais adequado mesmo é falar com um profissional que vai te ajudar. E aí, o que acontece, né? A gente que cresce no meio cristão, a gente passa toda a nossa infância, toda a nossa adolescência, ouvindo que sexo antes do casamento é pecado. E é sim, não é do agrado de Deus, né? Então, a gente passa toda a vida ouvindo isso, que pode ser uma fornicação, um adultério, não pode estar errado, e realmente isso acontece. A mulher vai lá e casa, ela realmente consegue um esposo, ter uma vida agradável aos olhos de Deus, porém a gente não consegue virar uma chave na cabeça. Pronto, agora eu estou casada, eu estou livre do pecado e agora eu posso ter uma vida sexual super tranquila e saudável. Não, não é. Aquele medo continua perturbando a pessoa, aquela trava, aquela vergonha, porque muitas das vezes ela não aprendeu nem mesmo sobre o seu próprio corpo. Sim. Nós temos dificuldade de falar do nosso corpo. Se nós, enquanto mulheres, temos, os homens também vão ter dificuldade de entender o nosso corpo. Então, há esse bloqueio de sentir prazer durante uma relação sexual, mesmo depois de casada. Então, muitas das vezes, a gente tem que fazer um trabalho dentro da fisioterapia, junto com a psicologia. Porque acaba que isso vai virando, Isa, um bloqueio mesmo, sabe? Um bloqueio mental, um bloqueio físico, um trauma. Então, Juliana, a gente pode começar falando que o primeiro trabalho aí é na mente. Com certeza. Só da mulher chegar no meu consultório e conseguir me contar o problema dela, ela já está vencendo muito, ela já está muito adiantada em comparação a outras mulheres que não conseguem falar sobre isso. Sim. Até porque as mulheres também têm dificuldade de entender que isso é um problema, Isa. Muitas mulheres passam toda a vida sexual achando que é comum sentir dor, que o problema está nelas, que é o corpo, ou que elas têm que passar porque o sexo tem que ser prazeroso para os homens e não para a mulher, que o sexo foi feito apenas para procriar e na própria palavra a gente sabe que não é assim. Sim, a gente tem um livro de cantares, né, que é um livro que exatamente traz toda uma poesia, traz toda uma beleza em relação a algo que Deus criou e que é bom, né? Que é bom. Dentro de um casamento, dentro da forma como Deus criou. Exato. Eu imagino, Isa, que um casal ali, a esposa e o marido, quando eles estão naquele momento de intimidade, o Senhor se alegra também. Sim. O Senhor deixou isso pra gente, para ser prazeroso. Eu já tive conhecidas que me falavam que ao ler o livro de Cantares sentem até vergonha em ler, que sente o rosto queimando em ler. Mas na verdade ali é realmente uma poesia, é o amado se amando com a sua esposa, com a sua amada. Então o Senhor deixou o sexo para ser prazeroso. Para duas pessoas, para dois, para um casal. Não é só para uma pessoa, né? Não é. A gente escuta muito isso, assim, às vezes em conselhos que as pessoas dão umas para as outras, né? Você tem que cumprir a sua obrigação, né? E aí eu fico pensando, gente, é reduzir tanto algo que Deus fez tão lindo, né? Para que ambos ali se sintam, inclusive, né, Juliana, se a mulher, ela não consegue estar ali presente, né, se ela não consegue vivenciar, ela não consegue estar ali desfrutando, com certeza aquilo ali não vai ser prazeroso, porque a cabeça dela já precisa mudar aí, né, ela não tem que estar ali simplesmente por uma obrigação, né, porque Exato. Se ela já começar pensando assim, ela não vai conseguir desfrutar daquilo que o Senhor criou, que é bom, né? Então começa ali na mente, né, Juliana? Então começar se abrindo já é um primeiro passo. Às vezes você está aqui assistindo, não sei quanto tempo que você tem casada, e esse papo aqui agora é para casadas, hein, mulheres? Prestem atenção. Eu acho que é tão importante esse trabalho na mentalidade de todas as mulheres, as jovens, as solteiras aí, né, como eu me enxergo, como eu vejo meu corpo, como eu entendo que Deus criou o sexo, sim, criou para um momento seguro, mas como eu já enxergo
né, esse momento. Isso já é algo que precisa ser trabalhado na mente, porque senão fica aquela coisa assim, é errado, é pecado, é pecado. De repente é obrigação, é obrigação, é obrigação. É muito complexo e dentro da complexidade do ser humano, você virar uma chave de um dia para o outro, de uma coisa que você não podia nem pensar e agora é obrigação. Então a gente trabalhando isso aí na cabeça mesmo das solteiras. Mas você, mulher casada, às vezes você está aqui ouvindo, né? E você fala, poxa, realmente, isso para mim é um tabu. Eu nunca me abri com ninguém. O primeiro passo aqui para você é se abra com alguém. E aí você está falando aqui sobre abrir com a pessoa certa, né? Sobre um profissional aqui. E aí, quais outros conselhos você poderia estar nos dando a partir desse momento que a gente trabalha, então, a mente, primeiro, a mulher se abrir, né, para chegar e pedir um conselho? Isa, a primeira coisa, a gente também tem que saber como abordar o nosso parceiro, né, o nosso marido. Porque muitas das vezes acontece uma insatisfação do lado da mulher e os homens nem imaginam que ela está insatisfeita. Nós, mulheres, somos multifatoriais. Às vezes, durante, né, as carícias, durante a relação, o ato íntimo, o homem está sentindo prazer e a mulher está pensando que ela tem que lavar a roupa, tem que deixar a janta preparada, ela tem que mandar o menino para a escola, tem que estender a roupa no varal, que já está a roupa que está na máquina, e ela não consegue focar naquele ato. Se preparar para aquele momento, pois né? Pois é, e eu costumo falar que preliminar, elas precisam existir. E preliminar, ele começa no bom dia, que a gente recebe e que a gente dá ao nosso parceiro. Sim. Então, não é só na hora do ato. Então, a gente vai construindo uma preliminar durante o dia. A forma que a gente é tratada, a forma que a gente trata, a gente se prepara. Uma dica, né? A gente tem que pensar mais sobre isso, sobre como eu quero agradar o meu esposo, como eu quero ser agradada. Como eu quero ser vista. Como eu quero ser vista. Porque se a gente não trabalhar isso na mente, acaba que isso vai ficando cada vez mais de lado, a gente vai banalizando o ato sexual. Sim. E vira uma obrigação. E se o sexo está sendo prazeroso para um, não está sendo agradável aos olhos de Deus. Porque se ele criou para dois, ambos têm que sentir isso. Sim. Então não existe isso de obrigação. Qual que é o seu conselho, Juliana? Você falou sobre essa conversa com o casal. A gente sabe de muitas mulheres que falam assim, Isa, mas o meu marido realmente é um ogro, né? É assim, ele não se preocupa com o preliminar, como você disse, lá com um bom dia. Ele só quer chegar na hora lá e pronto. Qual que é o conselho que você dá para essa mulher que vive essa realidade dentro da casa? Primeiro, a gente tem que ter muita sabedoria. Porque é uma situação nova para ela. Ela nunca precisou passar por isso, ela nunca precisou ter que chegar para ele e conversar. Então, pedir Deus sabedoria, porque ninguém melhor do que a esposa vai saber lidar com o seu marido. Então, é pedir que tenha bastante discernimento da forma que vai falar com o esposo, porque às vezes ele pode se sentir ofendido, a gente não sabe da criação desse homem. E isso, muitas das vezes, pode ser pela criação. O homem teve uma criação mais ríspida, mais firme, mais grossa, e nós mulheres, né, Deus fez a gente assim mais sensível, mais sensitivas, a gente tem que saber falar, porque se a gente não conseguir falar com o nosso marido, não adianta falar só com o profissional, né? A fisioterapia pélvica, né? As fisioterapeutas, eu me incluo nesse quadro, a gente está aqui para poder orientar a melhor abordagem, a melhor forma dela se cuidar, dela se tratar, a abordagem com ela. Mas com o próprio marido, muitas das vezes só a esposa que vai saber. Psicólogas, muitas das vezes a gente tem que fazer esse trabalho junto com as psicólogas também, como eu falei, né? Não é só um tratamento físico, é um tratamento mental também. Sim. Então, é saber falar, sempre com muita delicadeza, sempre com a essência da mulher que Deus deixou isso pra gente. Mas a comunicação, ela precisa existir. Ela precisa né? existir. Então, assim, primeiro passo aí, você que está passando por isso, essa vulnerabilidade de se abrir para alguém, né? Um segundo passo aí, essa conversa com o seu cônjuge, que é tão importante, uma conversa sábia, como você está falando, com o discernimento do momento, do modo, não diminuindo o outro, né? Mas construindo. Eu falo que às vezes a gente perde muito na comunicação, porque a gente já começa uma comunicação brigando, discutindo, criticando, julgando, e aí a gente vai só destruindo, a gente não vai construindo alguma coisa, né? Agora, e aquela mulher
que realmente, às vezes, ela tem como você disse, uma dor, ela tem uma limitação que já não é mais na mente, mas aquilo ali já está no corpo, já está no físico. E aí eu acho que entra também muito da sua atuação, né? Que é essa fisioterapia pélvica, né? Exato, Isa. Primeiro, a gente tem que cuidar do corpo como um todo. Então, a mulher ela tem que praticar alguma atividade física. O trabalho que a gente faz na fisioterapia é um trabalho incrível. A gente não trabalha só a região íntima, a gente trabalha o corpo todo. A gente trabalha muito alongamento, muito exercício de força. Existem os músculos do assoalho pélvico, que algumas pessoas ainda não conhecem, os músculos do assoalho pélvico. Mas esses músculos, eles são responsáveis, né, para a função sexual. E muitas mulheres têm esse músculo adormecido, esquecido. Às vezes está com uma fraqueza, é aquela mulher que costuma perder xixi sem querer, ou é a mulher que sente muita dor porque esse músculo está muito tenso. Um exemplo, Isa, nós mulheres, né, se a gente for palpar aqui a região dos nossos ombros, vira e mexe tem um ponto de tensão, verdade, uma região mais endurecida, e que quando a gente faz uma massagem, essa massagem vai aliviando. Então, lá na região do assoalho pélvico também são músculos que eles também podem ficar tensos. E a gente tem técnicas corretas, né? Dentro da fisioterapia pélvica, que a gente vai deixar esses músculos mais relaxados. Não é só ter um assoalho pélvico forte, também tem que ter um assoalho pélvico funcional. Ele tem que saber contrair na hora certa, relaxar na hora certa. E aí que a gente vai trabalhando também dentro da fisioterapia. Às vezes, se a gente for no ginecologista, que eu já ouvi muito, Isa, as mulheres, né, vão lá e contam para os médicos, eles falam assim, toma um vinho antes, que vai melhorar, que relaxa. Não, não é isso. O vinho não é o tratamento para o seu problema. Então, tem muita coisa por trás disso. E a fisioterapia ajuda muito, muito Então, mesmo. existem exercícios próprios para ajudar a mulher nesse trabalho pélvico, que eu imagino, né, gente, que isso não é só para o ato sexual, isso é para uma vida saudável. Isso também é para controle urinário, acredito. Né? Com que certeza. Porque quando a gente fala desse conjunto do corpo, né? Esse conjunto mesmo, o corpo ele é tão perfeito, né? E a gente tem tantas coisas ali, tantas necessidades humanas ali da mulher. Fala um pouquinho para nós, por exemplo, sobre essa questão não só do exercício físico, mas do autocuidado, né? Isso é tão sério, porque a gente vê muitas pessoas ensinando o autocuidado e muitas das vezes elas ensinam da forma inadequada, porque elas também aprenderam da forma errada. Então, até a forma de se higienizar, até a forma que a gente toma o nosso banho, tudo isso faz uma grande diferença, sabe, Isa? Às vezes a gente vê alguns exercícios. Por exemplo, um exemplo super errado que eu vejo que é muito comum. Cortar o xixi é exercício para o assoalho pélvico? Não, gente, nunca cortem o xixi. Nunca faça esse ato de interromper o jato urinário, que isso traz vários problemas posteriores. Então, alguns exercícios, primeiro a gente tem que se conhecer. Não é errado, Isa, não é pecado você ir para o banheiro da sua casa, pegar um espelho e olhar a sua região íntima. Isso não é pecado, você está conhecendo o seu corpo assim como você conhece os fios do seu cabelo, da sua sobrancelha. Então, você tem que conhecer aquilo que você quer ser tratada. O conhecimento ele é libertador, né? E existem sim exercícios de contração, de relaxamento, que às vezes fica um pouco limitado da gente falar aqui, porque, Isa, o seu assoalho pélvico ele é diferente do meu. Sim. Então, eu tenho uma demanda diferente da sua. Não tem uma receita de bolo. Eu posso te orientar algo e trazer prejuízos. Assim como que, por sorte, eu posso te orientar algo e vai trazer muitos benefícios. Então, por isso que é legal a gente fazer uma avaliação, uma consulta com um profissional especializado, mas não deixar de fazer por vergonha. Tem gente que tem vergonha de ir no profissional. Nós não estamos aqui para julgar. Muito pelo contrário, a gente está aqui para auxiliar, para ajudar. Eu sempre falo para as minhas pacientes que eu sou a segunda mais interessada nos tratamentos dela, que a primeira é ela mesma. Mas eu, antes do marido, eu quero que ela melhore muito mais rápido do que qualquer outra situação. Juliana, nosso programa, você acredita que já está quase acabando? Não. Gente, eu fico impressionada que o tempo aqui voa. Então, eu vou deixar a Juliana falar mais, porque eu tenho certeza que você quer ouvir ela um pouquinho mais, mas eu já vou para nossas brincadeiras aqui. Eu queria que você, a nossa parte mesmo, assim, de associar o tema desse programa com alguma parte do nosso cenário, né? E aí eu queria que você fizesse essa associação com essas almofadinhas que estão aqui, ó, nos trazendo conforto. Ótimo! Vamos lá, com a almofada, Isa, eu tava doida pra você escolher alguma flor, que a flor tava fácil. Mas assim como a gente sente conforto em encostar nessas almofadas, que a gente também sinta conforto ao se olhar no espelho e ver aquela imagem real.
aquela imagem que realmente você está enxergando, que foi uma obra feita pelo Senhor Jesus. Não precisamos estar perfeitas, isso não existe, né? A gente é perfeito aos olhos do Senhor, a gente que procura coisa para poder colocar defeito, mas se sinta confortável naquilo que você está vendo, tanto quanto essas almofadas. Ótimo, acho que a Juliana deu nota 10 aqui, né? Conseguiu. Eu quero até complementar, porque eu acho que é tão importante isso que a gente está falando aqui, porque é impossível, né, a gente conseguir ter uma vida sexual saudável se você não se sente confortável com você primeiro, né? Então é uma coisa que antes de ter um outro, você precisa se entender, né? Como você falou, você precisa se conhecer. A gente não está trazendo nenhum incentivo aqui de prazer, de um autoprazer. Não é isso. A gente está falando sobre um autoconhecimento, que é muito diferente. Mas você precisa primeiro encontrar, né, estar confortável com você, com quem você é, para que você esteja confortável com um outro. Eu sinto que muitas mulheres, às vezes, também são bloqueadas por isso, porque elas não se aceitam, né? Elas não são confortáveis com o que elas têm. Então, aprenda a se olhar no espelho, aprenda a se admirar, aprenda a valorizar aquilo que você gosta em você e o que talvez você não gosta tanto. Se é possível de melhorar, mude, faça algo possível. Se não é, aprenda a se amar, porque nós somos assim, perfeitas na nossa imperfeição. Exato. Né? E a gente vai para o nosso quiz bem rapidinho aqui. Vamos lá. Olha, Juliana, um livro. A Bíblia. A Bíblia. Uma prioridade para você. Família. Uma qualidade. Dedicada. Um desafio. Maternidade. Tem filhos? Tem Tenho. filhos? Tem. Uma cor. Lilás. Maravilha. Uma comida. Churrasco. Um lugar. Minha casa. Ai, que delícia. Uma pessoa. Meu esposo. Um versículo. 1 Crônicas 16:34. Rendei graças ao Senhor porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Aleluia! Uma mensagem final, então, para quem está assistindo. Fica à vontade para falar tudo que a gente está precisando ouvir, que você sabe muito bem aí dentro dos atendimentos nos consultórios, que você tanto recebe. Mulher, não é clichê se amar, se conhecer, se ame, se abrace, se cobre menos, mas saiba que o prazer você é merecedora de sentir com o seu esposo. Então busque isso até você chegar no seu prazer. Não é vergonha e não é pecado. O Senhor deixou isso pra gente e a gente tem que usufruir das bênçãos do Senhor. Maravilha! E eu queria te pedir, Juliana, para deixar uma mensagem agora final também para as nossas solteiras que estão assistindo aí. Que ótimo, né? As solteiras, elas precisam saber muito desse assunto. A gente tem muita coisa para conversar, viu, Isa? Temos que marcar um segundo aqui, né? Saibam aonde buscar informação, porque o mundo, a internet, ela tá cheia de informação e nem sempre são informações confiáveis. Cuidado para não se entrar no mundo da pornografia, porque isso é um caminho difícil de ter volta. Então procure informações de qualidade, de pessoas corretas, onde tem os nossos princípios cristãos, porque quando você chegar no seu momento de casada, vai ser tudo muito mais fluido, mais leve. E eu não poderia deixar de pedir para a Juliana também deixar uma mensagem para nós aqui, para as mulheres, né, mais maduras, mulheres que já estão mais vivenciadas, que têm desafios, às vezes, com seus próprios hormônios, com o seu corpo, que já não é mais o mesmo, né, de anos, às vezes, atrás, ou já não é o mesmo corpo. Lá do início do seu casamento, o cônjuge é o mesmo, mas o seu corpo não é, né? Então, uma mensagem para essas mulheres também, do que elas podem fazer, como lidar com os desafios mesmo dos tempos, das estações da vida, dessas mudanças hormonais. Mulheres, a gente tem duas opções: morrer ou envelhecer. A gente não quer morrer. Então, o nosso corpo ele vai envelhecer e isso vai ser um processo natural. Procure também um profissional para entender como que você vai lidar com essas transformações. Mas esse envelhecimento não quer dizer que você tem que deixar as coisas ruins acontecerem e colocar a culpa na idade. Não é isso, tá? A gente pode envelhecer com qualidade de vida. Então comece a se cuidar, a se amar, assim como você se cuidava e se amava na adolescência, na juventude, porque a vida está aí para ser vivida com qualidade. É possível, né, Juliana? Mesmo numa vida mais madura, ainda encontrar prazer a dois, ter um casamento saudável, uma sexualidade saudável? É muito possível. Graças a Deus é possível.
Então é isso, gente. Esse tempo aqui de uma conversa simplesmente para abrir uma portinha de um assunto, como a gente disse aqui no início, que para muitas de nós às vezes é tabu, né? A gente escuta, às vezes fica um pouco desconfortável, a gente não sabe para onde olhar, não sabe o que fazer. A gente está aqui exatamente para isso, para abrir essa portinha, para que você, mulher, tenha acesso a informações, início de informações. Mas se esse é um assunto que para você é um assunto tabu, um assunto que você precisa ouvir, por favor, procure uma fisioterapeuta pélvica, uma profissional da área da saúde, às vezes uma pastora, uma líder que pode te direcionar para essas pessoas. Se é um problema na forma como você se enxerga, procure também um psicólogo, porque o desejo do diabo, do inimigo, é que você não viva a totalidade do que Deus criou para você. Saiba que tudo que Deus fez em você é bom e o Senhor deseja que você desfrute de tudo que Ele criou e que está aí à sua disposição. Que Deus abençoe você, que você possa se olhar no espelho, que você possa se amar, que você possa praticar o seu autocuidado, valorizando quem você é, para que de uma forma plena você possa também valorizar e desfrutar do outro, daquele companheiro que Deus colocou na sua vida, sempre com muito diálogo e muito respeito. Deus abençoe você. Muito obrigada, viu, Juliana, por esse tempinho Isa, tão precioso. foi um prazer. E vamos marcar depois a Juliana aí, para que se você também quiser ter acesso a ela, você possa acessar. Qual que é o seu Instagram, Juliana? É @jufisio.saude da mulher. Maravilha. Então é isso. Deus abençoe você.